3. Agora aqui estava ele, correndo atrás do barco pelo lado esquerdo da rua Witcham. Estava correndo rápido, mas a água estava ainda mais rápida, e o barco estava se afastando. Ele ouviu um rugido profundo e viu que 50 metros abaixo, na colina, a água na vala estava caindo em um bueiro ainda aberto. Era um semicírculo longo e escuro, acompanhando o meio-fio, enquanto George olhava um galho seco, com um tronco tão escuro e brilhoso quanto pele de foca. Caiu na bocarra do bueiro. Ficou na beirada por um momento e escorregou para dentro. Era para lá que seguia seu barco. Ah, merda, merdinha, gritou ele, consternado. Ele aumentou a velocidade e por um momento achou que conseguiria pegar o barco, mas um de seus pés escorregou e ele caiu, arranhou um joelho e gritou de dor. Da nova perspectiva do nível da calçada, ele viu o barco balançar 2 vezes, momentaneamente, preso em outro rodamuinho e desaparecer. Merda, merdinha, gritou ele de novo e bateu com o punho no chão. Isso também doeu, e ele começou a chorar um pouco. Que maneira idiota de perder o barco! Ele se levantou e andou até o bueiro, ficou de joelhos e espiou lá dentro. A água fazia um som oco e úmido ao cair na escuridão. Era um som apavorante, lembrava-o de... Ah! O som foi arrancado dele como se puxado por uma corda, e ele se encolheu. Havia olhos amarelos lá dentro, o tipo de olhos que ele sempre imaginou, mas nunca realmente viu no porão. É um animal? Pensou ele com incoerência. Só isso, um animal, deve ser um gato que ficou preso lá embaixo. Ainda assim, ele estava pronto para correr. Iria correr em 1 segundo ou 2, quando seu painel de controle mental tivesse lidado com o choque provocado pelos 2 olhos amarelos brilhantes. Ele sentiu a superfície áspera do macadame sob os dedos e a fina camada de água fria fluindo ao redor. Viu-se levantando e se afastando, e foi quando uma voz perfeitamente lógica e um tanto agradável falou com ele de dentro do bueiro. Oi, George, disse a voz. George piscou e olhou de novo. Ele mal conseguia acreditar no que via. Era como algo saído de uma história inventada ou um filme em que você sabe que os animais vão falar e dançar. Se ele fosse 10 anos mais velho, não teria acreditado no que estava vendo. Mas não tinha 16 anos, tinha 6. Havia um palhaço no bueiro. A luz lá dentro não era nada boa, mas era boa o bastante para George Denbrook ter certeza de que estava vendo. Era um palhaço, como no circo ou na TV. Na verdade, ele parecia um cruzamento entre o Bozo e Clarabel, que falava apertando a buzina no programa Howdy Doody, dos sábados de manhã. Buffalo Bob era o único que conseguia entender Clarabel e isso sempre fazia George morrer de rir. O rosto do palhaço no bueiro era branco, havia tufos engraçados de cabelo vermelho em cada lado da cabeça careca e havia um grande sorriso de palhaço pintado sobre a boca. Se George estivesse vivo 1 ano depois, ele certamente pensaria em Ronald McDonald antes de Bozo ou Clarabel. O palhaço segurava vários balões de todas as cores, como lindas frutas maduras em uma das mãos. Na outra segurava o barco de papel de George. Quer seu barco, George? O palhaço sorriu. George sorriu também. Não conseguiu evitar. Era o tipo de sorriso que você tinha que retribuir. Claro que quero, disse ele. O palhaço sorriu. Claro que quero. Isso é ótimo, isso é muito bom. E que tal um balão? Bem, claro, ele esticou a mão, mas puxou de volta com relutância. Não devo aceitar coisas de estranhos, meu pai falou. Seu pai é muito sábio, disse o palhaço no bueiro sorrindo. Como? Perguntou-se George. Eu pude pensar que os olhos dele eram amarelos. Eram de um azul intenso e saltitante, a cor dos olhos da mãe dele e de Bill. Muito sábio mesmo. Portanto, vou me apresentar. Eu, George, sou o Sr. Bob Gray, também conhecido como Pennywise, o palhaço dançarino. Pennywise e este é George Denbrook. George, este é Pennywise. E agora nos conhecemos. Não sou um estranho para você. E você não é um estranho para mim. Certinho? George riu. Acho que sim. Ele esticou a mão de novo e recolheu a mão de novo. Como você chegou aí embaixo? A tempestade me jogou longe, disse Pennywise, o palhaço dançarino. Jogou todo o circo bem longe. Você consegue sentir o cheiro do circo, George?
George se inclinou para a frente. De repente sentiu o cheiro de amendoim quente torrado, em vinagre, do tipo branco que se coloca na batata frita por um buraco na tampa. Sentiu o cheiro de algodão doce, bolinhos doces fritos e o odor leve e intenso de bosta de animal selvagem. Sentiu o aroma alegre de serragem. Ainda assim, debaixo de tudo havia o cheiro de inundação e folhas em decomposição e sombras escuras de bueiro. Esse cheiro era úmido e podre, o cheiro do porão. Mas os outros cheiros estavam mais fortes. Pode apostar que consigo sentir, disse ele. Quer seu barco, George? Perguntou Pennywise. Só estou repetindo porque você não parece tão ansioso. Ele o ergueu e sorriu. Estava usando uma roupa de seda larga, com grandes botões laranja, uma gravata berrante, azul elétrica, caía pela frente do peito e havia grandes luvas brancas em suas mãos, do tipo que Mickey Mouse e o Pato Donald sempre usavam. Sim, claro, disse George, olhando para dentro do bueiro. E um balão? Tenho vermelho, verde, amarelo e azul. Eles flutuam? Flutuam? O sorriso do palhaço se alargou. Ah, sim, claro que sim, flutuam. E tem algodão doce. George esticou a mão. O palhaço agarrou seu braço. E George viu o rosto do palhaço mudar. O que ele viu, então, era terrível bastante para fazer suas piores fantasias da coisa no porão parecerem doces sonhos. O que ele viu destruiu sua sanidade em um golpe de uma garra. Eles flutuam, repetiu a coisa no bueiro com uma voz rouca e rindo. Ela segurou o braço de George em um abraço grosso e serpenteante, puxou George para aquela escuridão terrível, onde a água corria e rugia e gritava ao levar a carga de destroços da tempestade em direção ao mar. George virou o pescoço para longe daquela escuridão e começou a gritar na chuva, a gritar loucamente para o céu branco de outono curvado sobre Derry naquele dia de 1957. Seus gritos eram agudos e cortantes, e em toda a rua Witcham as pessoas foram até as janelas ou saíram correndo para as varandas. Eles flutuam, rosnou a coisa. Eles flutuam, George. E quando você estiver aqui embaixo comigo, também vai flutuar. O ombro de George bateu no cimento do meio-fio e Dave Gardner, que ficou em casa em vez de ir trabalhar no The Showboat naquele dia por causa da enchente, viu apenas um garotinho de capa de chuva amarela, um garotinho que gritava e se contorcia na vala, com água lamacenta passando sobre o rosto, que fazia os gritos parecerem borbulhar. Tudo aqui embaixo flutua, sussurrou a voz podre que ria, e de repente houve um som de rasgo e uma onda flamejante de dor, e George Denbrook se foi. Dave Gardner foi o primeiro a chegar, e apesar de só ter chegado 45 segundos depois do primeiro grito, George Denbrook já estava morto. Gardner o segurou pelas costas da capa de chuva, puxou-o para a rua e começou a gritar quando o corpo de George foi virado em suas mãos. O lado esquerdo da capa de George estava vermelho vivo. Sangue fluía para o bueiro pelo buraco esfarrapado onde ficava o braço esquerdo. Um pedaço de osso, horrivelmente branco, aparecia no tecido rasgado. Os olhos do garoto estavam direcionados para o céu branco. E quando Dave cambaleou para trás, na direção dos outros, que já corriam em desespero pela rua, começaram a se encher de chuva. 4. Em algum lugar abaixo, no bueiro que já estava cheio até a capacidade total com água de escoamento, não poderia haver ninguém lá embaixo, exclamaria depois o xerife do condado para um repórter do Derry News, com uma fúria frustrada tão grande que era quase dor. O próprio Hércules teria sido levado naquela corrente fortíssima. O barco de George seguiu pelas câmaras escuras e longos corredores de concreto que rugiam e gritavam de tanta água. Por um tempo, seguiu ao lado de uma galinha morta que flutuava com as garras amarelas e reptilianas apontadas para o teto molhado. Depois, em algum cruzamento a leste da cidade, a galinha foi levada para a esquerda, enquanto o barco de George seguiu em frente.
Uma hora depois, quando a mãe de George estava sendo sedada na emergência do Derry Home Hospital e quando Bill Gago estava sentado estupefato e silencioso na cama, ouvindo o pai chorar roucamente na sala de estar, onde a mãe tocava Furelise no momento em que George saiu, o barco saiu por um buraco no concreto como uma bala saindo do cano de um revólver e seguiu velozmente por um canal até um córrego qualquer. Quando chegou ao borbulhante e transbordante rio Penobscot, 20 minutos depois, os primeiros pedaços de azul começaram a aparecer no céu. A tempestade acabou. O barco mergulhou e balançou e às vezes ficava cheio de água, mas não afundou. Os dois irmãos o tinham protegido bem. Não sei onde afundou, se é que afundou. Talvez tenha chegado ao mar e navegado lá para sempre, como um barco mágico de contos de fadas. Só sei que ainda estava flutuando e navegando na onda da enchente, quando passou pelas fronteiras da cidade de Derry, no Maine, e lá ele saiu dessa história para sempre.